Brito, e tipo de coberturas com telha sanduíche, né? Quais são as vantagens? As vantagens são inúmeras. A telha sanduíche, na verdade, o que acontece com a telha? Ela pode ser trapezoidal, tanto nas duas, ou então um perfil forro. O que a gente chama de perfil forro? O que é um liso. e outro? Porque a telha sanduíche, na verdade, a gente chama na linguagem técnica telha termoacústica. Telha termoacústica, ela tem dois tipos de material. Ou ela pode ser o PU injetado, ou ela pode ser o EPS, que é o isopor. O que acontece com a telha? O isopor, geralmente, ele é um pouco inferior ao PU. Por quê? Na sua formulação, a de isopor, né, vamos falar numa linguagem mais simples Sim, que todo melhor mundo falar possa entender. isopor, sim. Ela é colada. Então o que acontece? É uma chapa, ela vem modulada, e aí você vem lá e aplica com uma máquina em alguns pontos uma cola. Você vem com a chapa e junta aquilo ali e virou o quê? Virou uma telha sanduíche de isopor, uma telha termoacústica de isopor. Só que essa cola, com o tempo, pode ser que ela, com a movimentação, porque não tem jeito, Sim. existe a movimentação, ela vá se descolando. Já a telha de PU, que tem um custo um pouco mais alto, mas em compensação é muito superior, porque ela é injetada. E ela sai, geralmente ela já sai da fábrica, Isso. né? Já vem pronta. Já vem pronta. Já vem pronta. E esse outro tipo de telha, quando você tem o isopor, você tem o fabricante da telha, depois você tem a empresa que faz esse recorte do isopor de acordo com o formato daquela telha, né? Enfim, você vai juntar tudo isso. Existem algumas empresas, algumas instaladoras que fazem isso para melhorar o custo. Para melhorar o custo. Porque a gente não, a Iguatemi Coberturas, a gente já compra a telha pronta. Então, a telha de isopor a gente compra, vem direto da fábrica. Mas o que acontece? Tem gente que vai lá e faz o quê? Compra uma chapa, uma telha de galvanizada, esse enchimento de isopor e a outra telha. Vai lá, compra uma cola de sapateiro, joga em cima põe alguns pontos na telha e gruda aquilo. E vai vender a telha. Né? Só que quem está comprando não sabe como está sendo feito esse processo. Então, são as coisas que... O que acontece? O caro e o barato. Então, não existe segredo, não existe milagre. O que existe, às vezes, que eu vejo isso como um fato de desonestidade, entendeu? Com o cliente. Você vende uma cobertura e você, em vez de instalar um perfil com parede grossa, você instala um perfil fino. Em vez de você instalar um policarbonato de 4 milímetros, de 3 milímetros, você vai lá e instala um de 2 milímetros. Você vende um vidro de 8 lá na proposta, mas na hora de instalar, você instala um de 6. E aí o cliente, muitas vezes, não percebe. Ele não se atenta, né? Ele não vai lá conferir. Por causa da confiança. Sim. Ela comprou de uma empresa, ela acha que é aquilo que ela comprou, e isso a gente se depara muito. Então, quer dizer, a telha de PU é o que a gente mais vende. 95% das nossas vendas de telha termoacústica são de PU. Porque dificilmente a gente oferece isopor, justamente por causa dessas malandragens que existem no mercado. Mas mesmo que você instale uma telha de isopor, como você tem o processo de fixação, você não vai ter problema, né? Porque de qualquer forma, sim, esse material ali ele vai estar preso, né, para o parafuso na estrutura metálica ou qualquer outro tipo de solução, né, que você colocou ali como material complementar, né, para sustentar aquelas telhas. Então, assim, elas não vão soltar, né? Você só tem aí esse problema, às vezes, da cola descolar da mas telha. Isso é normal. Pode gerar barulho se ela descola ou não? Pode, um pouquinho de barulho, porque a telha, como ela fica um pouco mais solta, ela gera um pouco mais de barulho, mais para cima. Tipo, por exemplo, esse barulho não desce. Não desce, para cima. Então, por exemplo, se você tem uma janela, ele vai propagar para cima. Né? Ele não propaga para baixo. E aí o que acontece? Você tem a parte térmica da telha, né? Então, por exemplo, você está aqui, você é como se você estivesse embaixo de uma laje. Ela não passa o calor. Ou melhor, né? Dependendo do tipo de laje, acho que até mais, né? Ela então, gera até mais proteção. Exatamente. Então, a telha ela é perfeita. Porque aí, por exemplo, a gente tem usado muito em condomínio, em área gourmet. Por quê? Ele precisa fazer a área da churrasqueira, a área gourmet, ou a ampliação do salão de festa. E aí o que acontece? Ele fecha com vidro em volta, coloca o teto, então quer dizer, a pessoa, o som não sobe. Entendi. Então, não tem aquela reverberação. Aí o que acontece? O barulho diminui muito.